Rapaze, professora Bruna Oliveira de História, e o nosso bate-papo de agora é sobre greves como resposta à desigualdade. Bom, primeiro que quando a gente fala em greve, as pessoas já falam, ih, já não gosta de trabalhar, esse negócio de greve é porque a pessoa não gosta de trabalhar, a pessoa está ali, só quer mamata e não sei o quê. Muito pelo contrário. Primeiro que a gente tem que lembrar que a greve, ela é um direito adquirido, certo? Ela é um direito adquirido constitucionalmente e dentro da CLT. O que é CLT? É a consolidação das leis trabalhistas. Sabe sua carteira de trabalho? Isso, se você abrir, você vai ver que dentro dela tem vários incisos, parágrafos e tudo mais. Tudo um regulamento de como deve funcionar, né? De como a coisa deveria andar. Se andasse segundo a CLT, estava até legal. O problema é que as reformas que aconteceram recentemente também ferem a CLT diretamente, porque ela diminui direitos ao invés de acrescentá-los, certo? Mas calma aí que a gente já volta nesse ponto. Primeiramente, gostaria de chamar a atenção de vocês para essa imagem. Quando nós falamos em greve, obviamente que ninguém faz greve sozinho. Por exemplo, você trabalha numa escola, você é o professor, e aí um professor estadual. Você não vai você sozinho ir para lá e você bater no panela vai fazer a mudança. Não, muito pelo contrário. Greve, eu acho que essa questão que falta muito hoje é a coisa de coletividade. A ideia da greve é basicamente você olhar para o outro, perceber essa dificuldade, especialmente se esse outro for um par seu. O que é ser um par? Ser da mesma profissão que você, né? Então, se entre os pares tiver união, a greve acontece. Se vocês virem qualquer imagem de greve e tiver só uma pessoa, vocês me mandem, porque eu nunca vi, tá? Então, assim, nós vamos sempre ter aí várias pessoas lutando por pautas que são necessárias para aquele momento. Tá? Lembrando que as greves, elas começam aí lá com a Revolução Industrial em 1740, né? Nós vamos começar a ter greve pelo trabalho repetitivo, as condições de trabalho não eram nada salubres, muitíssimo pelo contrário. Salubre quer dizer saudável, né? Bom, muitíssimo pelo contrário. Então, tanto o movimento anarquista quanto o movimento comunista, enfim, as pessoas que se identificaram dentro dessas correntes historiográficas, elas fizeram o seu papel e lutaram muito. Pessoas morreram para ter o direito a ir para a rua para simplesmente protestar por direitos iguais, por melhorias, entendem? Então, assim, quando nós falamos em greve, é necessário que nós tenhamos empatia para olhar para o outro. Porque, assim, professor faz greve. Infelizmente, há pouquíssimo tempo atrás, houve uma greve que foi a greve mais longa que o Brasil já teve dos professores, que foi uma greve que durou 93 dias. Nesses 93 dias, nenhum direito foi, digamos assim, nenhuma das pautas foi atendida, nenhuma das pautas foram colocadas sequer em discussão para poder melhorar a condição de trabalho de uma classe, né, de nós professores, que trabalhamos com 50 alunos, às vezes, dentro de uma sala de aula, que temos que trabalhar 12 horas por dia para poder não viver de luxo, não, para poder pagar as contas. A base, o teto salarial de um professor é baixíssimo, é R$ 1.200. Esse é o teto, né? Ou seja, é o máximo, é o piso, é o que o professor tem que ganhar no mínimo, né? O piso, teto. Piso é o 1.200. No mínimo, o professor tem que ganhar 1.200. Só que para ele ganhar esses 1.200, ele tem que pegar pelo menos aí umas 20 aulas, mais uns ATPCs, que vai dar uns 1.200, que é a carga que a gente chama de carga mínima. Mas para poder ganhar um pouco a mais, aí eu vou já divulgar para vocês aqui, para vocês saberem que professor não ganha, professor estadual não ganha esse dinheiro todo, você sabe que o professor é vagabundo, que já ganha demais. Bom, um professor com carga completa, ou seja, 40 aulas, ele vai ganhar não mais do que R$ 3.000.
Às vezes vai passar um pouco disso, uns 100, 200 reais, mas 3 mil reais. Ah, mas já está ganhando muito mais do que muita gente ganha. Óbvio, certo, mas essas pessoas estudaram para estar ali. Né? Teve um custo com a faculdade, teve o custo com a alimentação. Ah, então quem não tem estudo não tem direito. Claro que tem, óbvio que tem. Mas vocês, assim, nós só vamos conseguir de fato condições de salário, trabalho igualitários quando nós entendermos que a união faz a força. É a união que vai fazer acontecer, não a desunião. Não é você ver uma passeata de professores passando, por exemplo, ah, eu sou do setor privado, eu vou dar risada e tudo mais. São trabalhadores como você. São trabalhadores como todo mundo, assim, sabe? Não é nenhum ser alienígena que, ó, eu não quero nem saber. Gente, a importância do professor, entenda, num período em que nós vivemos aí de pandemia e tudo mais, isso no mundo, no Brasil e no mundo, né? Nós estamos vendo como os pais e como algumas pessoas, enfim, não conseguem lidar com os próprios filhos dentro de casa. Ah, então o pai é irresponsável. Não, não é isso, é que criança dá trabalho. Criança é elétrica, tem todo o dinamismo. E é com todo esse dinamismo que nós, dentro de sala de aula, temos que ali balançar e dançar para manter a criança quieta por um tempo, entendendo, debatendo os conteúdos, mas depois de um tempo você tem que deixar ela livre, porque ela não consegue prestar atenção, prender atenção por mais de 50 minutos. É algo muito difícil, porque você leva 10 minutos só para organizar, certo? Então vamos lá. Então, isso que eu estou dizendo para vocês, ó, essa frase é maravilhosa. Não se trata de direitos especiais, se trata de luta por direitos iguais, certo? Então, assim, é igual se você, por exemplo, você é do setor privado, aí você ganha, por exemplo, 2 mil reais. A pessoa que leva o seu café, que é tão importante, ou mais até, do que algumas pessoas em outras profissões, porque nós vimos, a nível nacional, o que a greve dos caminhoneiros, em outro período da história, gerou um caos econômico. Então, nós estamos falando de pessoas que não têm estudo, né? Normalmente, o caminhoneiro ali e tal, e nós vemos que a força bruta, né? São as pessoas que fazem a sociedade caminhar. E aí a pessoa, você fala assim, eu sou, mas tem que terceirizar tudo mesmo. Terceiriza trabalho, e a terceirização, ela é um afronte à CLT. Porque ela vai diretamente dizendo para você, olha, você vai fazer o mesmo trabalho que uma outra pessoa vai fazer, mas você vai ganhar menos. Você vai ganhar muito menos porque você é terceirizado. Porque o seu dinheiro vai passar na mão de várias pessoas, seu salário, antes de chegar até você, certo? Então, assim, ó, quando acontece a instauração da CLT? A CLT, ela é uma resposta de Getúlio Vargas como uma tentativa de silenciar todas as greves sindicais que estavam acontecendo naquele momento. Então não pense você que a CLT que nós basicamente rasgamos na última reforma trabalhista que teve, ela foi construída, tudo, o Getúlio Vargas acordou de bom humor e falou, rapaz, quer saber de uma coisa? Estou fazendo nada mesmo, acho que eu vou criar CLT para esse povo. Acho que eu vou ali criar umas leis trabalhistas para esse povo. Não estou fazendo nada, estou aqui de bobeira na minha casa. E não foi assim que aconteceu. Muitas pessoas morreram. Aliás, quando nós falamos em história de momentos de luta, vocês vão ver que muitas pessoas deram a vida para que a CLT acontecesse. A consolidação das leis de trabalho. Então, a CLT ela é uma resposta, CLT aqui, certinho? A CLT é uma resposta às greves que estavam acontecendo naquele momento do Brasil getulista, né? Que empatavam, digamos assim, não deixava ir para frente e desenvolver o Brasil, certo? Então, repetindo, greve é direito constitucionalmente adquirido. Greve só pode ser feita quando nós todos
conseguirmos identificar nos nossos pares nós mesmos. Nós temos que ter empatia pelo outro, entende? Eu diria que antes de ser eu, no caso você, é importante sermos nós. É importante pensarmos num todo e é importante ver que grevistas, sindicalistas, que são hoje, infelizmente, uma vergonha, mas que não nasceram na vergonha, são pessoas lutando por condições salubres e decentes de trabalho. Ninguém está pedindo, eu quero ganhar 6 mil reais para não fazer nada. Quem vai fazer greve está pedindo simplesmente, olha, eu quero uma condição que eu possa trabalhar e ter qualidade para trabalhar. Eu não posso, por exemplo, os professores dar 50 minutos de aula e não poder ir ao banheiro, não poder fazer pausa, não ter tempo para almoçar, porque tem que ficar transitando entre uma escola e outra para poder pagar as contas. Porque o custo de vida subiu muitíssimo, mas o salário não subiu nada. E é isso que é importante a gente ter em mente. Entendam, mais uma vez eu repito, somente a união é capaz de derrubar governos, é capaz de conseguir direitos, é capaz de movimentar toda a sociedade, certo? Bom, resumo da ópera, falamos aí sobre as greves como resposta à desigualdade que estava acontecendo no Brasil. Nós estávamos aí num momento em que absolutamente ninguém tinha condição salubre de trabalho. Nós falamos sobre a CLT, quem a criou, a questão dos sindicatos, a questão da influência da Revolução Russa, da Revolução Russa, do anarquismo, enfim, dessas ideias que como um todo transgridem a ordem, ou seja, vão contra a ordem que está vigente, né? E aí falam, precisamos mudar isso aqui, ponto final. Bom, é isso. Eu sugiro que vocês tirem uma foto para estudarem e debaterem com colegas de onde vocês estiverem. Esse foi o nosso bate-papo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima. É nóis.